Oi, pessoal, muito boa noite a todos e todas. Bem-vindo aí à nossa aula, hoje com a novidade aí da videoaula, aula inaugural mesmo, né, de língua portuguesa. Para mim é uma grande novidade e espero que seja a primeira de muitas, se Deus quiser, e cada vez mais aperfeiçoando aí na técnica, tá? Eu peço desculpa desde já se algumas coisinhas, né, não derem tão certo, mas acredito que vamos nos sair muito bem. Então vamos lá. Língua portuguesa, professora Clara. Hoje o tema da nossa aula é o léxico, tá? Inclusive já mandei nos grupos, né? Mandei um texto, uma atividade, um exercício. Então, quem já fez, né, quem está fazendo, de repente já está lá no grupo do WhatsApp fazendo, ótimo. Quem não, aproveita a oportunidade de conhecer um pouquinho aqui no vídeo e daí então faça, né, ou reforce ou reveja, né, se já estiver fazendo ou se já fez, tá? Veja alguns pontos aí para tirar algumas dúvidas. Ok, então vamos lá. Vamos primeiro saber, conhecer o significado dessa palavra. Significado de dicionário mesmo, tá? Substantivo masculino, reunião de vocábulos de uma mesma língua. Na linguística, né, independente de estar ou não no dicionário, são todas as palavras que existem numa língua, seja lá qual língua for. No dicionário, significa, né, são as palavras que estão lá na ordem alfabética e que fazem referência a uma determinada matéria. Apesar de substantivo, também pode tomar forma de adjetivo, que fica na forma lexical, tá? Quando se refere ao vocabulário. E a sua origem, que é do grego, tá? A etimologia dessa palavra aí, lexicos é on, ok? Bom, dando sequência, quando a gente fala então de palavras do léxico, do vocabulário de uma forma geral, vem logo a questão primordial desse conteúdo, que são as escolhas, tá? Como e quando eu devo usar certos tipos de palavras, o que eu preciso conhecer, o que eu preciso saber. Bom, quando falamos de escolhas, primeira coisa que nós devemos pensar, qual é o nosso objetivo em determinado enunciado, determinado texto, o que eu pretendo? Eu pretendo que a minha mensagem seja efetivada. Eu pretendo que o meu interlocutor entenda exatamente o que eu pretendo transmitir. Isso seja de uma fala, né, da oralidade, ou de um texto escrito. E para que isso aconteça, que esse objetivo seja cumprido, como eu desejo, a escolha lexical é super importante, as escolhas que eu faço para elaborar esse meu texto. Bom, e a partir então desse objetivo, nós devemos nos conscientizar de que essa comunicação, essa interlocução, ela só vai acontecer de fato se houver clareza naquilo que eu estou falando ou escrevendo. Então, as palavras, as escolhas lexicais serão fundamentais para que isso de fato aconteça. E exatamente pensando nisso aí, né, é que a gente conclui que essas escolhas, ela desempenha um fator primordial, gente. Não tem como. Então, se eu pretendo transmitir uma ideia, escrever uma boa redação ou elaborar uma boa resposta, elaborar um bom discurso, eu tenho que pensar de que forma eu vou conseguir efetivar, né, claramente para desempenhar esse papel, tá? Que escolhas eu devo fazer e como, de que forma. Muito bem. O termo lexical, que ele vem de léxico, né? Vem aí do substantivo léxico e que se remete a essa ideia de vocabulário. Nós temos aí uma quantidade imensa de palavras. Língua portuguesa, temos aquela questão de palavras que tem duplo sentido, duplo significado, até mais de palavras que se parecem muito. Então, essa questão lexical, ela se torna, assim, fundamental para que a gente compreenda bem e estude muito sobre isso. Não adianta eu ter
um grande conhecimento de palavras apenas por ter. Eu tenho que saber organizar isso daí no meu pensamento. Eu tenho que escrever de acordo com o que eu realmente pretendo passar. Usar as palavras de uma maneira que eu transmita de fato essa mensagem. Eu tenho que ter essa habilidade, né, de organizar esses pensamentos e utilizar todo esse meu conhecimento que, se porventura eu tiver. Essas escolhas lexicais, elas estão relacionadas exatamente a essas habilidades, que depende do nosso conhecimento gramatical da língua. Então, a partir do momento que eu vou acrescentando aí nos meus conhecimentos a questão gramatical, a questão dos empregos de regras das mais variadas formas, né, nas classes gramaticais, eu consigo, né, empregar essas palavras que eu escolho de uma forma organizada. Então, eu preciso ter um conhecimento e preciso também saber organizar isso. Não adianta eu colocando e soltando palavras de qualquer forma. Eu tenho que organizar essas ideias, eu tenho que ter essa habilidade desenvolvida, certo? Por isso que a gente estuda todas essas competências, né, ao longo aí da nossa vida escolar. Bem, para que a gente tenha essas noções, então, existem coisas fundamentais que nos ajudam, né, a desenvolver essas noções. Primeiro, eu tenho que saber muito bem o conhecimento semântico das palavras. Eu tenho que conhecer essas palavras em questão de significado. A semântica, né, tem a ver aí com o significado dessas palavras. Nós sabemos que na nossa língua portuguesa nós temos palavras, né? Nós temos os sinônimos, os antônimos, as palavras homônimas, as palavras parônimas, dentre outras que nos leva a pensar muito bem o que nós pretendemos escrever e de que forma vamos utilizar. Então, se eu sei exatamente o significado de cada uma dessas palavras, com certeza esse conhecimento vai me ajudar na elaboração dos meus textos. E também a familiaridade com outros aspectos, que é o denotativo e conotativo. É eu saber o sentido real, o sentido figurado, de que maneira eu vou utilizar isso, quando eu devo utilizar, né, cada um desses conhecimentos, desses aspectos, certo? E saber essa habilidade tem muito a ver com a minha finalidade comunicativa. De que forma que eu pretendo me comunicar? Qual é a minha intenção? Eu quero informar alguma coisa? Eu quero contar uma piada? Vou usar da ironia? Ou eu quero convencer alguém de alguma coisa? Então, para cada situação de uso, eu vou ter que conhecer os aspectos, né, denotativo e conotativo das palavras. Não posso empregar de qualquer forma, entendeu? Então, essas noções aí são super interessantes. Então, a gente está falando dessas noções, mas aí estudaremos mais para frente cada uma delas. Vamos relembrar, na verdade, tudo isso e de que forma nós vamos estar empregando isso aí nos nossos estudos, né? Aperfeiçoando aí tanto a nossa prática da escrita, como melhorando a nossa habilidade de leitura também, porque quando a gente tem esses conhecimentos, nos ajuda também na compreensão, na interpretação, está diretamente ligado a isso. Muitas vezes as pessoas leem alguns determinados enunciados e textos, não compreendem porque não têm conhecimento semântico de determinadas palavras ou não conhecem os aspectos denotativo e conotativo de algumas outras, né? Então, isso acaba dificultando nessa interpretação. Bom, para a gente refletir um pouquinho, falando de habilidades, um questionamento parece se revelar como preponderante, como muito importante. Vamos ver. O questionamento é: de que modo nós podemos então aprimorar, melhorar o nosso vocabulário, fazendo com que nossas escolhas indiquem de forma positiva na construção de um discurso? Quer dizer, eu já sei o que é o léxico, já sei da importância, sei que eu tenho que ter conhecimento semântico e tenho que
familiaridade com os aspectos conotativos e denotativos de uma palavra. Mas e como que eu posso fazer então para melhorar isso, para poder aplicar isso de verdade numa prática, né? Como que eu faço para aprimorar isso? Porque o conhecimento eu tenho, e agora? O que eu devo fazer? Essa é a reflexão. Bem, nós podemos destacar de duas formas aí para aprimorarmos então esse conhecimento, melhorar significativamente. Primeiro, sem dúvida nenhuma, o que eu sempre digo para os meus alunos em todas as aulas, gente, hábito de leitura e prática de escrita. Não existe uma outra maneira para a gente melhorar esse nosso campo lexical, para compreendermos tanto na questão semântica como em outros aspectos de palavras, sem essas duas questões aqui, sem ler ou sem escrever, certo? Então, primeira coisa, ler todo tipo de situação, sair um pouco do nosso mundo aí de leitura. De repente eu gosto de um tipo de determinado gênero. Ah, não leio outros, não, só gosto disso. Não, vamos aprender a ler outros textos técnicos, a conhecer outras coisas, a ampliar esse nosso conhecimento. Se eu tenho dúvidas de palavras, vou no dicionário, vou buscar, vou conhecer. É dessa forma, tá? Sem dúvida nenhuma, que vamos alcançar essa melhor complexibilidade da nossa língua, né? Saber falar melhor, saber escrever melhor, certo? E um outro recurso é a convivência, gente. Hoje, né, estamos aí, apesar desse nosso isolamento aí que nós estamos tendo que confrontar, mas existem tantas maneiras da gente se comunicar com as pessoas, existem tantas formas de você conversar, trocar ideias, participar de outros grupos que não seja apenas o seu. Lembra quando nós vimos sobre variações linguísticas, como que funciona essa questão aí da linguagem, né, dos vários aspectos aí dessa construção aí da linguagem. Então, sabemos aí do meio social, sabemos da questão cultural, mas nada como a gente ampliar isso daí, certo? Conviver com outras pessoas de outras origens, com outros pensamentos e tirar proveito disso daí, o máximo possível. Então, as duas maneiras que nós podemos destacar, através da leitura de diversos gêneros e formas e tudo mais, e através da troca de experiências com outros indivíduos, né, com outras pessoas. Então, a gente fazendo isso, nós estamos nos dando a oportunidade de melhorar e muito o nosso conhecimento lexical e trazer isso para a nossa prática, certo? Enquanto leitor, enquanto escritor, certo? Enquanto falante, ok? Bom, agora nós vamos à prática, né? Como eu falei no comecinho, eu já tinha colocado lá no grupo as atividades de hoje, né? Então, quem não fez, vamos lá, vamos ter a oportunidade aí de colocar isso em prática. Exercícios mesmo, tem um texto lá para vocês aperfeiçoar um pouquinho, melhorar aí a questão do entendimento e também os exercícios, tá? Que tem a ver com tudo isso que a gente viu de questão lexical, de palavras na questão semântica, certo? A questão de aplicar determinadas palavras com sentidos diferentes, palavras muito próximas na escrita, porém com sentidos completamente diferentes. E se eu não sei, eu vou atrás, eu vou lá no dicionário, vou pesquisar, vou buscar e vou melhorar o meu conhecimento. Esse tipo de atividade, gente, esse tipo de exercício, esse conhecimento, além de melhorar aí nas suas redações, nas suas escritas de uma forma geral, ele é muito cobrado em forma de exercício também, tá? Geralmente costuma-se, né, cair questões nesse nível aí de conhecimento, então é muito importante aí a gente praticar isso daí. Não somente nesse exercício agora, mas que seja em outras situações também, tá? Lembrando sempre de trazer isso para a sua vida como para melhorar a sua prática escrita do dia a dia. Pessoal, valeu demais, tá? Foi muito legal fazer esse vídeo aqui
E os próximos aí, Deus queira que, né, vão melhorando, vamos, né, exercitando aí e aprendendo a lidar mais com essa ferramenta, tá? Beijo para vocês, uma ótima noite e bons estudos.